Graças, paz, amados, Deus abençoe, que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar ricamente nessa noite, no início agora da nossa live. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando sempre aqui pelas mídias, sociais, que você possa já adentrar e participar conosco. Deus abençoe, está conosco já a nossa irmã Luzia Costa. Seja bem-vinda, irmã Luzia. Nosso irmão Luciano, também seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Também já temos irmãos aqui pelo Face, queridos. Pode pronunciar, falar alguma coisa para a gente aí, os amados irmãos do Face. Amém? Glória a Deus. Faça aí sua fala para a gente já saber quem está nos acompanhando pelo Face. Deus abençoe nosso irmão Luciano, a paz. Nossa irmã Luzia Costa. Glória a Deus. Queridos, enquanto os irmãos vão chegando, a gente já pode folhear o texto sagrado e buscarmos aí já a nossa leitura de abertura, Nosso culto, fazendo aí a nossa leitura devocional de abertura. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 95, amém? Salmo 95 é o nosso salmo de abertura da nossa live hoje. Amém? Deus abençoe vocês. Feliz pela presença dos amados irmãos conosco. Salmo 95, nós vamos ler aqui o verso de número 1 em diante, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhes pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com esta geração e disse: Este é um povo que gosta de desviar-se. Eles não conhecem os meus caminhos, pois isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Então, queridos, é um salmo de um convite para louvar a Deus, contrapondo-se à murmuração, contrapondo-se ao endurecimento de coração. Por isso ele usa aqui o exemplo de Meribá, onde o povo de Israel murmurou. E esse é um convite para que nós louvemos o Deus que é o nosso Criador. Adoremos, prostemo-nos, e essa é uma expressão de adoração, de reconhecimento da divindade. Então venham e cantemos com júbilo, venham e celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, queridos, é um chamamento aqui, o Salmo 95, para louvarmos ao Senhor, para irmos ao encontro dele com ações de graça,
para reconhecermos que Ele é Rei, que Ele é Deus Supremo, que Ele criou a terra, que Ele conhece a sua profundeza, Ele conhece as alturas dos montes. Esse Deus é o Deus que é digno do nosso louvor. Então convido você para juntamente conosco louvarmos a Ele. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, queremos agradecer por cada irmão que já está entrando na live, que já está chegando para juntamente conosco adorar, bendizer o Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua presença. Queremos agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, por este Salmo 95, que é um salmo de chamamento, de louvor a Deus, que os Teus servos deleitem o seu coração, que eles se ponham agora para louvar, para adorar, para bendizer o Senhor, que é digno de todo louvor, Deus que nos criou, que ao invés da murmuração, o Senhor encontre no nosso coração um coração para adorá-lo, um coração para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então Deus te abençoe, Deus te dê vitória, né? Queremos já agradecer a presença dos amados que estão conosco, o nosso irmão Pierre Richard e a nossa irmã Carla. Deus abençoe a nossa irmã Poliana, o nosso irmão Cláudio está conosco, a nossa irmã Marília Fidel, esposa do nosso irmão Cláudio, sua família, a pequena Alice. Deus abençoe a nossa irmã Luzia Costa, o nosso irmão Luciano. Deus abençoe em nome de Jesus, amados irmãos, estão também conosco pelo Face. Amém, queridos? Nós vamos começar a louvar o Senhor, bendizer o Senhor, né? Porque a gente já começou com este salmo, Salmo 95, um salmo de cântico, um salmo de adoração, um salmo de louvor. Então nós vamos começar cantando o hino da harpa 526, o hino da harpa cristã, grandioso és tu. Vamos louvar o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Como coral, vamos cantar então, minha alma? Então minha alma canta a ti, Senhor. Diga, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Diga, grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o lento tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma
alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Vamos louvar o Senhor? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando tua santa face, ó Cristo, contemplar. Como coral vamos cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Vanessa Lopes, a nossa irmã Miri Fidalgo. Deus te bendiga, lá da Espanha. Que o Senhor Jesus seja contigo, com teu lar, com tua família. Nossa irmã Amanda, querida, Deus abençoe a pequena Alice, em nome de Jesus Cristo. Um abraço para toda a família Fidalgo na Espanha. Nossa irmã Silene, o seu filho, que Deus abençoe. Deus abençoe nosso irmão Leandro. Deus abençoe a nossa irmã Vanessa Lopes, a nossa irmã Creuza Reis. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vai colocando aí, meu irmão, minha irmã, os seus pedidos de oração. Nós vamos continuar aqui, né, com esses hinos maravilhosos para a glória de Deus. E você pode fazer o seu pedido de oração, né? Nós precisamos que o Senhor nos tome pela mão, quebre todo o nosso orgulho, nos quebrante para adorarmos e bendizermos o nome de Jesus, né? Vamos cantar com o nosso irmão Nani Azevedo, o hino que diz: quebra meu orgulho, quero descer, né, como Zaqueu desceu, né, como Naamã também mergulhou nas águas do rio. Que temos esse coração. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para seguir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, só para te adorar, Senhor.
quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. É o Senhor que quebra o orgulho, a arrogância que nos afasta do Senhor. E o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Nós podemos descer nas águas do Espírito de Deus, e sermos lavados, sermos purificados, sermos quebrantados pelo Senhor, para adorarmos com o coração singelo, porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão, meu irmão, de tudo que sou, para servir, para adorar, para bendizer o Senhor. E nós queremos colocar aqui alguns pedidos de oração, alguns pedidos que foram apresentados. A nossa irmã Amanda pede pelo corpo da igreja, por toda a igreja que é o corpo de Cristo. Nós também oramos por Adriana, amiga de Will Clene, filha da irmã Salvanira. Oramos pelo irmão Madison, esposo da irmã Socorro, nossa secretária, ele que está hospitalizado, mas graças a Deus tem se recuperado bem, né? Tem vencido a doença da Covid-19. Né? Nós oramos também por Emanuel, esposo da irmã Creuza, por Manuel, filho da irmã Rosa e sua nora, que estão também carecendo de oração. Pai, nós clamamos, nós oramos nessa hora, nós invocamos o nome do Senhor e pedimos em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles, ó Deus, que estão enfrentando uma luta, Pai, na sua vida contra enfermidades, problemas financeiros. Sê Tu o nosso socorro, sê Tu o nosso auxílio, sê Tu, ó Pai, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Socorre, estenda a mão a esses irmãos que aqui estão clamando, que aqui estão pedindo, que estão apresentando, ó Deus, o anelo dos seus corações. Alcança os Teus filhos, alcança a Tua igreja, abençoa cada um dos Teus servos que estão participando nesta hora, neste momento de oração. Pedimos pelos irmãos que estão orando conosco pelo Face, pedimos pelos irmãos que estão orando conosco, ó Deus, pelo Instagram. Que a Tua boa mão, Pai, seja com os Teus filhos, abençoe o Teu povo, a Tua igreja, abençoe esta nação brasileira, abençoe, ó Pai, o nosso país, abençoe, ó Deus, este planeta, essas nações que carecem do Teu favor, que eles sejam alcançados
pelo poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade. Grande é o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós oramos para que Deus nos livre, como disse a nossa irmã Salvanira, de todos os males, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Pedro Williams, Queremos louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Aloysio Paiva, nosso amigo de longas datas, Deus abençoe nosso irmão, servo do Senhor. Deus abençoe a todos queridos que nos acompanham nessa hora. Também a nossa irmã Juliana Ramos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Queridos, eu queria convidar você a nos acompanhar na leitura desta noite. Queria convidar você a abrir conosco a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo número 13, carta aos Hebreus, essa carta que é tão rica no sentido de mostrar e de revelar Cristo como o melhor que os anjos, o melhor sacrifício, o melhor sacerdote. É uma carta que enaltece a superioridade de Cristo sobre tudo aquilo que podia contrapor-se a Ele para lhe tirar, digamos assim, a condição de cumpridor das promessas divinas. Então, carta aos Hebreus, você pode abrir aí o capítulo de número 13. Nós vamos ler os versos de número 20 ao verso de número 21, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Hebreus capítulo 13, verso 20 ao 21 diz assim: Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo seu sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra, que o Senhor nos ilumine o coração, que o Senhor nos abençoe com a sua maravilhosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, nós vamos estar louvando ao Senhor, ou melhor, ouvindo aqui no fundo musical, enquanto nós lemos a palavra do Senhor. Amém? Então, nós vamos dar continuidade à nossa meditação. Esse texto que nós lemos é um texto que já traz as últimas palavras, do escritor desta carta aos seus ouvintes. Ele está no momento final, antes das saudações, e ele traz esses pontos aqui que a nós são tão importantes, que nós gostaríamos de trabalhar na nossa meditação de hoje à noite. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Nós louvamos ao Senhor, amados irmãos, porque nós temos um Deus que
trabalha para nos aperfeiçoar e para nos capacitar a fazer a sua vontade. Quem era eu? Quem era você? Quem éramos nós, se não filhos da ira? Andávamos em trevas, apesar de não termos esta compreensão no passado. Estávamos enganados, vivendo nos nossos delitos e pecados, seja por pecados como chamados capitais, ou por uma adoração sem sabedoria, uma vida voltada para uma idolatria que a Deus, na sua totalidade, era odiosa e rejeitada. Mas nós temos aqui, amados, nesse texto, o Deus que nos aperfeiçoa e nos capacita para o bem. Deus chamou a mim e a você com um propósito. Deus, dos altos céus, determinou desde a eternidade um plano glorioso para a minha vida, para a sua vida, para a nossa existência. E aqui nesse texto ele declara que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e por meio desta redenção gloriosa nos tem feito instrumentos da sua glória ou para a sua glória. Esta obra redentora de Cristo, essa obra que se deu na sua morte e ressurreição, foi o meio, o mecanismo pelo qual Deus torna possível que sejamos, pelo poder do Senhor, fortalecidos, sejamos aperfeiçoados, sejamos capacitados para o bem que Deus tem determinado que venhamos a fazer. Então eu gostaria de trazer aqui 4 verdades, 4 importantes verdades para o nosso coração nesse texto. E eu gostaria que você estivesse atento. A primeira verdade que eu gostaria de trazer aqui, ainda no verso 20, ele diz: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Eu inicio, irmãos, dizendo que o Deus de paz, o nosso Deus, ele realizou uma obra, tornando, ou revelando-nos, através da sua obra redentora, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos algumas implicações, irmãos, maravilhosas, bíblicas, teológicas, nesta obra redentora, no qual o Pai traz dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Declarar que Jesus é o nosso Senhor traz algumas implicações importantes para a nossa vida, para a igreja de todos os tempos. A igreja antiga, ela trabalhava sobre 3 perspectivas dentro do senhorio de Cristo. Em primeiro lugar, aqui nós temos um título que é dado a Jesus. Ele é o Senhor Jesus. Deus traz dos mortos o nosso Senhor Jesus. Essa implicação é importantíssima. Quando a Bíblia identifica Jesus como Kyrios, como o Senhor. Os judeus no passado tinham muito medo de declarar, de escrever o nome de Javé, ou de Jeová, ou de Yahvé. E eles então colocavam este título, o Senhor. E esse título implica um título que era descrito no Antigo Testamento só
para a pessoa de Deus, Pai. Perceba no texto de Isaías 45, Isaías 45, o verso de número 23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, e da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente: no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. E aí, amados, nós percebemos que esse título Senhor, ele era uma identificação clara de Jeová, de Yahvé. Não só que ele era o Senhor, como diante dele, e tão somente diante dele, se dobraria todo o joelho e toda a língua declararia que ele é o Senhor. E é interessante que o texto sagrado traz em várias passagens do Novo Testamento essa condição a Jesus. Não só o título de Senhor, de Deus, né? Mas também a condição de ser adorado, de ser reconhecido como divino. Paulo atribui a Jesus esse texto divino. Lá em Filipenses, quando nós temos texto conhecido, no qual o apóstolo Paulo traz o exemplo de Jesus para aquela igreja, o exemplo de serviço, de humildade, aonde sendo ele igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se em forma de servo. O capítulo 2, o verso de número 10 diz: por isto Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a mesma atribuição, mesmo texto, né, no qual no Antigo Testamento Deus declara que todo joelho se dobrará e toda a língua o confessará, Paulo também atribui a Jesus esse mesmo texto. Não é? A palavra de Deus atribui a Jesus a condição de Senhor. Romanos 10, verso 9, diz: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, perceba, irmãos, que esses textos eles se coadunam, eles se entrelaçam, nos fazendo entender que aquele que nos aperfeiçoa, aquele que nos capacita, requer de nós que o reconheçamos como Senhor. Senhor. Ele não é só o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. Então a ele é atribuído o título de Senhor, a ele é atribuído o texto divino que outrora é atribuído no Antigo Testamento à pessoa de Yahvé, de Jeová, ou de Senhor, do Kyrios, também é atribuído a Jesus, mas não só isso, irmãos, a ele é atribuído a mesma adoração que deva ser dada ao Pai. E aqui eu convido você para ver comigo em Hebreus capítulo 1, né? O verso de número 6, quando está ali se mostrando que é Jesus, Jesus é maior do que os anjos, porque os judeus tinham uma cultura, né, da angelologia, né, de uma certa veneração aos anjos, e esse escritor aos Hebreus ele vem mostrando Jesus como melhor que o anjo,
né? Melhor que o sumo sacerdote da tribo de Levi, né? O melhor sacrifício. E no capítulo 1, o verso de número 6 diz: e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui é atribuído a Jesus uma adoração divina. Então, amado, aquele que te aperfeiçoa, aquele que te capacita para o bem, é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus triuno, o Deus que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, que trabalha de uma forma gloriosa na tua vida. Esse Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo e nos revela a sua manifestação não só de Salvador, não só aquele que nos redime, mas aquele que também é Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor e Ele é o grande pastor. Lá em João 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós vemos aqui, irmão, um compromisso de Cristo em nos amar, em se doar por nós e estar compromissado em realizar uma obra na nossa vida, na vida das suas ovelhas, porque Ele é o grande pastor, Ele é o bispo das nossas almas, ou seja, o pastor das nossas almas, e Ele está trabalhando para te aperfeiçoar, para te capacitar para o bem. Ou seja, toda a obra de Cristo, do Senhor, do bom pastor, não é sem um propósito. Ela tem um propósito glorioso, que aqui está descrito no capítulo 13, a partir do verso 20. Não é? Que primeiro o Senhor faz com que tenhamos paz com Ele. Esse Deus de paz, na redenção de Cristo, o torna Senhor da nossa vida, pastor da nossa vida, e estando em comunhão com Ele por meio de Cristo Jesus, nós temos um compromisso. Nós temos um propósito de entendermos que somos aperfeiçoados para o bem, para vivermos para o propósito de Deus, vivemos uma vida para o seu serviço, para a vocação que Ele nos dá, para a vida moral que Ele nos dá, este compromisso de vivermos para a glória dEle, porque Ele nos torna agradável nele, em Cristo Jesus. Não de nós mesmos, amados, nós poderíamos ser assim, agradáveis ao Senhor, aperfeiçoados na sua vontade, mas por meio da obra de Cristo, que é o nosso Senhor, Ele tem realizado esta obra gloriosa. E aí, amados, a terceira verdade que eu trago é que Ele nos aperfeiçoa em tudo que é bom, para que possamos cumprir a sua vontade. O verso 21 diz: aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Esse bom pastor que fez conosco uma aliança eterna no seu sangue, a nova aliança, uma aliança perfeita que implica em doar-se e estar comprometido para conosco, assim como o Senhor, o Yahvé, estava aliançado com o povo de Israel, o Senhor está aliançado conosco, está aliançado para cumprir em nós, irmãos, uma obra de nos aperfeiçoar, de nos capacitar para que realizemos a sua vontade. Você não pode fugir da vontade de Deus. Você não pode fugir dos propósitos de Deus para a sua vida, porque você tem uma promessa que este Deus está aliançado neste propósito de aperfeiçoar a mim e a você e capacitar a mim e a você para o bem que Ele tem determinado, para o bem que está relacionado com a sua vontade. Aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. E Ele pode nos capacitar a fazer a sua vontade.
porque Ele nos aperfeiçoa. Quantas vezes você olha para si e vê as suas limitações? Quantas vezes você olha para si e vê as dificuldades que existem na sua pessoa? Não é? Quantos homens e profetas, homens e mulheres de Deus disseram: eu não passo de uma criança, né? Como foi Jeremias. Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua, não é? A própria Maria disse: quem sou eu para que o Senhor atentasse na baixeza da sua serva, né? Pequena, simples aos olhos humanos, mas, irmãos, Deus é quem nos aperfeiçoa para o bem. Deus é quem nos aperfeiçoa em Cristo Jesus, através do seu senhorio em nossa vida, para que possamos fazer a vontade dEle. E nós não podemos fazer a vontade dEle se Jesus não for o nosso Senhor. Nós não podemos fazer a vontade dEle ou o bem que Ele tem determinado para a nossa vida, se Ele não for o Senhor da nossa vida. Porque muitos querem a Jesus como Salvador, mas não querem a Jesus como Senhor. E ter Jesus como Senhor e Salvador também é reconhecer quem Jesus é. Que Ele é um com o Pai. Que Ele é o Kyrios, que Ele é o Senhor. Que Ele recebeu de Deus, não é? Esta condição de ser adorado. Que Ele recebeu de Deus esta condição, não é? De como um com o Pai, todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor. E aí, amados, esta obra que Deus está a realizar na minha e na sua vida, nós podemos ter a certeza, nós podemos ter a convicção que, tendo esta aliança, esta nova aliança proposta por Deus em Cristo para mim e para a sua vida, Ele cumprirá em nós todo o seu propósito. Perceba a partir do verso 21 as partes finais que diz: Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Ele opere em nós o que é agradável. Deus, amados, quer operar em nós o que é agradável, só por meio de Cristo Jesus. Isso não é ato de uma ação pessoal, né? De um desejo meramente humano. É da vontade do alto, é da vontade do Pai, né? É um desejo que é agradável diante dEle e Ele opera na sua vida. Ele te aperfeiçoa, Ele te capacita, Ele realiza na minha e na sua vida uma obra gloriosa para que possamos fazer a vontade dEle. Talvez nós pensemos muito acerca do senhorio da nossa própria vida. O que eu quero para mim, o que eu desejo para mim, quais são as minhas vontades, mas o verdadeiro discípulo, aquele que Jesus é o seu Salvador e Senhor, ele está disposto a buscar não a sua própria vontade. Ele se rende totalmente à vontade daquele que o redimiu, daquele que o comprou, daquele que o libertou, daquele Deus que agora ele tem paz com ele, que ele tem prazer em fazer a vontade dele, que ele deseja que ele opere em nós. E esse operar de Deus em nós, irmãos, é um agir do Espírito Santo, é um agir do Senhor Jesus naquilo que é agradável a Ele, para que façamos a vontade do Pai. Será que você tem, orado assim? Tem dito: Senhor, opera em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Temos muitos planos, temos muitos projetos, seguimos as nossas carreiras, conquistamos as nossas carreiras profissionais, né? Conquistamos muitos sonhos familiares, mas, amados, há uma vontade de Deus para nós, que está para além destas conquistas, que está para além desses propósitos meramente humanos. O Senhor tem uma vontade eterna
de como Jesus, pastor da nossa vida, Senhor da nossa vida, Ele esteja nos conduzindo para o cumprimento de todo o bem que Ele tem desejado para a nossa vida. Não só realizando em nós, mas realizando por meio de nós, através ou para abençoar muitas vidas. Não fuja do chamado de Deus. Não fuja do propósito de Deus. Se reconheça totalmente dependente deste Deus que nos redimiu, que ressuscitou o nosso Senhor dos mortos, que nos aperfeiçoa e que opera por meio de Cristo o que é agradável nele acerca da nossa vida. O vaso, o caco de barro não pode dizer ao oleiro: o que fazes? Ele precisa tão somente reconhecer que o oleiro faz na sua vida como ele quer, como ele bem deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós temos esta garantia deste aperfeiçoamento, deste agir de Deus, porque temos Jesus como nosso pastor, como nosso Senhor, por meio de uma aliança gloriosa, de uma aliança eterna. Perceba que esta aliança proposta no verso de número 21, no verso de número 20, a parte final diz: o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que foi derramado por nós, nos redimiu, nos comprou para Deus. E esta aliança, irmãos, Deus não deixa de cumprir a sua parte. Deus não esquece da sua aliança. Deus não esquece do seu compromisso. Deus não esquece do propósito pelo qual Ele nos comprou e nos redimiu e nos salvou. Ele está trabalhando, Ele está nos aperfeiçoando. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você acha que nada está acontecendo, o Senhor está trabalhando até hoje. Ele disse: eu e o Pai trabalhamos, E Ele está a trabalhar por mim e por você, para que esse aperfeiçoamento seja bem sucedido, amém? Há crentes que acham que a obra de Deus, irmão, é como um elefante branco que fica por meio do caminho. Não, irmão, Deus começou a obra e Ele está nos aperfeiçoando, e este aperfeiçoamento já foi bem sucedido, Já foi, porque Deus chama as coisas que não são como já se fosse. Então, Ele já operou em nós e está operando a cada dia. Mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos entender que temos que estar compromissados com aquele que nos redimiu, com aquele que é o Senhor da nossa vida, com aquele que é o pastor, o grande pastor das nossas vidas, com aquele que nos capacita, com aquele que nos aperfeiçoa. Como discípulos do Senhor, nós precisamos estar compromissados, entendendo que nós temos uma vocação, um chamado para sermos luz, e reconhecendo que mesmo quando nós falhamos, aquele que nos aperfeiçoa, Ele irá concluir a boa obra em nós. Filipenses 1,6 diz que a boa obra que Ele começou, Ele concluirá. Porque Ele tem escrito, irmãos, a sua lei no nosso coração. Não só meramente Ele escreveu na pedra, Ele guardou e usou os escribas para que ela pudesse ser perpetuada, escrita no papel, mas Ele escreveu nos nossos corações uma aliança. E Ele mudou os nossos valores para que nós pudéssemos agir de forma que lhe fora agradável. E Ele nos capacita e Ele nos ordena para que o sirvamos com temor e tremor. Que estejamos diante dEle, servindo e desenvolvendo a salvação que nos fora proposta em Cristo Jesus. Porque Deus tem operado, tem efetuado o seu propósito em nossas vidas. Eu quero concluir lendo Filipenses, capítulo 2,
Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o verso de número 12 e 13, que diz o seguinte: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então o Senhor está realizando em nós a sua vontade. O Senhor está realizando em nós o seu querer. E a nós cabe o compromisso de desenvolvermos esta salvação que nos é proposta. Que sigamos o chamado, a vocação, a condição, irmãos, de servos. Porque Paulo, quando escreve as suas cartas, e ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, ele está reconhecendo que ninguém pode realizar a obra de Deus, que ninguém pode realizar a vontade de Deus, que ninguém pode ser agradável a Deus se não for por meio do senhorio de Cristo Jesus em nossa vida. Paulo dizia: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra de hoje traz ao nosso coração esta compreensão que Deus é o Deus que nos aperfeiçoa e nos capacita para o bem. Amém, querido? Amém, querida? Deus vai continuar aperfeiçoando a tua vida. Deus vai continuar capacitando a tua vida para o bem. Mesmo que Satanás queira te entristecer, mesmo que Satanás queira dizer que você não pode, que você não é, que você é um pecador, uma pecadora, que você não tem capacidade, que as trevas seriam o seu lugar, mas você vai declarar que o Deus de paz, o Deus que fez paz entre você e Ele por meio de Jesus Cristo, o Deus que fez do Senhor Jesus Senhor da tua vida, Senhor da tua história, o Deus que fez do Senhor Jesus o teu grande pastor, está te aperfeiçoando para o bem, está te aperfeiçoando e te capacitando para que você possa fazer a vontade dEle, para que você seja agradável a Ele. Ele está fazendo essa obra e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Eu gostaria de entoar um último cântico, um cântico que declara que nós podemos ser um vaso novo nas mãos do Senhor. E você pode pedir isso ao Senhor: faz de mim, Senhor, um vaso novo, já que é o Senhor que me aperfeiçoa, já que é o Senhor quem trabalha em mim, então age sobre a minha vida, para que eu esteja, ó Deus, como este vaso, como esse instrumento sendo aperfeiçoado pelas tuas poderosas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo, e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu, como tu queres, Senhor amado. És o oleiro, eu sou o vaso, tu és oleiro, eu sou o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Declara: eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser.
vaso novo nas mãos do Senhor, para a glória do seu nome. Que Ele faça de nós esse vaso, a cada dia aperfeiçoado em suas mãos, capacitado para realizar o bem, para realizar a sua vontade, não a nossa, não a nossa. O discípulo se rende à vontade do Senhor. Então toda a glória seja a esse Deus que nos aperfeiçoa e nos capacita para realizarmos a sua vontade. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor a cada dia nos erga das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, e continue nos aperfeiçoando, para que a glória do Senhor se manifeste em nossa vida e o Senhor seja conhecido em todos os lugares. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os amados que estão participando conosco. O nosso irmão Pedro Irame, Deus abençoe. A nossa irmã Salvanira, Deus abençoe. Nosso irmão Juscerlândio Freitas, Sádia Araújo, Deus abençoe. Guiana, irmã Salvanira, Antônio Souza, Deus abençoe. Lute Barros, Deus abençoe. Mateus Pessoa, Davi, Mateus, Vinícius Cavalcante, Deus abençoe. Diana Meira, Deus abençoe. Deus abençoe Aloysio Paiva, meu amigo, meu irmão em Cristo de longas datas. Salvanira Cabral, Juliana Ramos, nossa querida irmã Amanda, nossa diaconisa Creuza, Vanessa Lopes, Vitória Souza, Leandro, Deus abençoe Luísa Costa, Miri Fidalgo, toda a família Fidalgo. Deus abençoe Pierre Richard, Carla, Deus abençoe Poliana, nosso irmão Cláudio Júnior, Marília, sua filhinha Alice, Arthur, Deus abençoe. Nossa irmã Carla, nossa irmã Creuza Gomes, eu creio que é isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Luísa Costa, Luciano, Deus abençoe. Os nossos irmãos que estão também conosco pelo Face, Deus abençoe. Amados, vamos fazer a oração final. Nós já chegamos, ao finalzinho. Eu vou concluir aqui pelo Instagram, vou fazer a postagem, vou concluir também com os irmãos do Face em alguns instantes. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre toda a igreja, em toda a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe nossos amados irmãos, Deus os console em Cristo Jesus, e saiba que este Deus nos capacita e nos aperfeiçoa para o bem, para fazermos a sua vontade. Não sem que Cristo seja o Senhor da nossa vida, não sem que Cristo seja o nosso pastor. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nossos amados irmãos do Face, que a boa mão de Deus esteja sobre nós, que a boa mão do Senhor alcance os nossos lares, hoje e sempre, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Deus é fiel, Aleluia, Deus maravilhoso. Deus é bom, Nós temos declarado que o Senhor é bom. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus abençoe a todos os amados irmãos que têm nos acompanhado pelo Facebook, Eu gostaria que você pudesse aí colocar a sua escrita, Tem alguns irmãos que nos acompanham. Já há alguns dias eu não tenho
conseguido ver aqui quem está participando conosco. Você pode dizer um alô, dizer a paz do Senhor, né? Deus te abençoe grandiosamente, hoje e sempre, né? Você pode aí mandar um alô pra gente, tá? Deus abençoe. Já concluí aqui no Instagram. Deus abençoe. Sempre estão conosco pelo Face, né? A nossa irmã Michele, a nossa irmã Dayana, a nossa irmã Eliane, né? E outros amados irmãos que nos acompanham também pelo Face. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo culto, se Deus quiser, domingo, em nome de Jesus.